Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui com mais um vídeo aqui do nosso debate público, aqui no nosso canal Coletivo Bancada do Livro. Sempre aqui está eu, o professor Isaldir, o professor Sérgio e também o Manuel Cipriano, a gente está sempre junto aqui nessa jornada. O nosso tema de hoje é uma questão que trouxe agora a Comissão Pastoral da Terra, veneno como arma, e é isso que a Comissão Pastoral da Terra está colocando, né, em cima também de uma questão que é agrotóxico como arma química, né, a guerra silenciosa no campo. Então esse é o foco que a gente vai tentar dar hoje, nesse vídeo. Agrotóxicos são usados como armas químicas em conflitos fundiários e atingiram mais de 17 mil famílias em 2024, aponta a Comissão Pastoral da Terra, né. Então essa é uma questão que a gente está, sempre trazendo aqui, que são as questões, de conflitos, que requer debate, e a gente tem tentado fazer essa discussão aqui. Hoje a gente vai tentar trazer essa questão, lembrando que faz parte do relatório, né, anual aí da Comissão Pastoral da Terra. Para a gente poder também dar conta disso, né, é pensar que principalmente aqui as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né, camponeses de uma forma geral, é que são as maiores vítimas, né, dessa tragédia, digamos assim, que é o uso de armas químicas, né, o agrotóxico como arma química para atacar essas famílias. E esses drones e aviões também, né, hoje são usados aí também para atacar essas comunidades aí, como eu disse, comunidade indígena, a quilombola e camponesa. Então, essa é uma forma que a gente tem, que a gente está trazendo aqui para a gente poder analisar, né? Esse aqui só para a gente poder também mostrar, né, um resumo aqui do relatório da Comissão Pastoral da Terra, né, dessa contaminação por agrotóxicos, o quadro que eles colocam, né, que é preocupante, é o aumento do número de pessoas atingidas, de comunidades atingidas. Então, nesse gráfico aqui, está de 2015 a 2024, principalmente nesse ano de 2024, o ano passado, né, aumentou e muito, né, essa ação de violência do agrotóxico como arma química. Imagina que de 19 ações em 2023 para 182 ações dessas em 2024. Então, essa é uma questão que a gente tem verificado e que a Comissão Pastoral da Terra traz como preocupante, né, o uso dessa uso do veneno, o uso do agrotóxico como arma, né, seja através de pulverização manual, seja através de atacar, né, os acampamentos, as aldeias e as comunidades, e também utilizando drones e aviões. É concentrado basicamente em duas regiões no Brasil, né, que eles chamam de Amagro, né, que essa região que está aqui pega sul da Amazônia, pega leste do Acre, da Rondônia, né, essa região é uma das últimas fronteiras agrícolas que tem acontecido no Brasil e aonde a grilagem da terra, a ocupação acelerada para poder abrir, né, as lavouras está acontecendo hoje. Uma outra região também, que a população, né, tem sido vítima desses ataques, eles chamam de Matopiba, né, que está ali na fronteira, pega a parte do norte, Tocantins, né, Maranhão, o Piauí, parte também da Bahia, né, afetadas aí por essas fronteiras agrícolas e, consequentemente, essa guerra para poder fazer a luta aí contra as comunidades locais, né, seja indígenas, seja quilombola, seja comunidade camponesa. Então, nessas duas regiões, uma conhecida como Amaco e a outra conhecida como Matopiba, né, na região mais central aqui, mas também para o norte do país. Ainda para a gente poder continuar mostrando aí esses efeitos, né, para a gente poder daqui a pouco
pedir aqui a opinião tanto do Serginho como do Cipriano. Eu vou colocar como que as pessoas são afetadas, né, são irritações na pele, há casos, né, óbvio, de internação, tem pessoas que as crianças, né, são muito afetadas, caso, evidentemente, de pessoas que vêm a óbito. Então, quer dizer, é uma arma, que, às vezes não é letal, né, mas ela serve para afugentar, para atacar aí a população, né, só para a gente poder ter uma ideia de como isso afeta as pessoas. Eles têm também o meio ambiente, né, bastante aí atacado por essa ação, desse combate posso dizer assim, é feito diretamente contra as pessoas e contra o meio ambiente. Outra questão que é importante a gente observar, que da mesma forma que tem a ação desses grupos, né, que geralmente contratam segurança privada, né, são os grandes proprietários, são os fazendeiros aí na região, às vezes conta até mesmo com as autoridades, né, ao invés de agir para evitar essa catástrofe, acaba apoiando, né, a ação desses fazendeiros, principalmente porque tem o discurso que vai produzir comida, tem um discurso que vai gerar emprego, mas outra coisa que é importante a gente observar, também tem a resistência por parte dos camponeses, da população indígena e também aí dos quilombolas que estão sendo afetados, né, por esse ataque. E é bom a gente tem ONGs também, né, que está do lado aí, eu acabei de citar esse relatório que é de uma ONG, né, da Comissão Pastoral da Terra. Então é importante de observar também que existe uma resistência, mesmo mostrando que esses crimes às vezes caem na impunidade. A gente sempre traz aqui para começar nosso debate opções aqui o Cipriano. Então, gostaria, Cipriano, que você comentasse em cima aí dessa questão, né, que nós estamos trazendo hoje, que é que o veneno mata. Olá, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancário do Livro. Antes de tudo, um salve aí para a gente fazer essa reflexão. Eu gostaria de começar aqui lembrando, Isaldir e Sérgio, que a ocupação do território brasileiro ela veio sempre a partir de conflito pelo domínio da terra. Essa ideia falsa que se põe que houve um descobrimento do Brasil não é verdade, porque aqui já havia os povos originários e hoje conhecidos como povos indígenas e até o termo anteriormente que chamava-se de índios, né? De forma geral, assim também todo o território latino-americano vem sendo ocupado pela expulsão e dizimação desses povos originários que aqui existiam e já conviviam com a natureza, com a terra e viviam plenamente aqui. Ora, e lembrar também aqui que o regime anterior, né, a partir dos anos 50 do século passado, né, vem um projeto de ocupação ou de exploração ali da Amazônia, né, que também é um projeto de os planos nacionais de desenvolvimento da Amazônia e tudo mais, que vai ocupando também esses territórios e gerando o conflito, né? Ora, a busca, lembrando também que os povos africanos que vieram para cá, nem terra tiveram, foram utilizados como escravos, e uma vez dado a formal liberdade, não lhe foi dado também a terra para nela trabalhar. E aqui nós temos um elemento de conflito pela permanência da grande propriedade, tentativa de expulsar os povos originários, povos indígenas de suas terras. Temos aí o marco temporal, que é um elemento que está presente agora, e também a tentativa de expulsar os quilombolas dos seus territórios, e a permanência do grande negócio para a grande produção. Isso vem no conflito também que impede, né, a produção da agricultura familiar. E a luta pela reforma agrária é um ponto contra esse grande proprietário que também se vê insatisfeito e que anteriormente, agora chegamos aqui a esse conflito, como chegar a essa situação de utilizar agrotóxicos como armas químicas para nessa guerra do campo. Ora, antes tínhamos, como você bem disse, tínhamos as milícias formadas pelos proprietários, né, para expulsar os camponeses, e aqui e a abertura e a necessidade
cada vez mais o aumento do agrotóxico não era bem visto pelos reflexos que ele causa na natureza, na água e tudo mais, e agora sendo utilizado como arma direta. Esse é o primeiro momento, né? Então, isso a gente pensar em quais são as consequências. As consequências diretas agora é que, uma vez utilizado como arma contra a população, isso causa dano direto nas crianças que estão sendo utilizadas nas comunidades. Há exemplos aí de se jogar, né, os agrotóxicos diretamente em áreas escolares, né? E causando também, agora, o mais recente é que o retorno da água da chuva que vem contaminada também, né? Então, é um dano direto pela, pela utilização do agrotóxico como arma e o dano indireto e futuro, né? Até pela contaminação das águas que chegam também às nossas torneiras, como água para alimentação e água para beber também. Então, nós temos um conjunto de fatores que são reflexos dessa situação da guerra no campo pela utilização do agrotóxico. E só para fechar, e ver que isso é uma situação singular do território brasileiro, uma vez que em outros países, principalmente a União Europeia, já não permite essa forma de pulverização do campo por meio de utilização de instrumentos como o drone, aviões, não sendo mais permitida dessa forma. E aqui sendo introduzida, né, que vai se somar à guerra direta, né, tendo mais essa arma aí para a dizimação de quilombolas, indígenas, né, e as famílias da luta pela reforma agrária. A questão da responsabilização, né? Ora, porque avança essa instrumentalização do agrotóxico contra as comunidades quilombolas, as famílias assentadas e assentados da reforma agrária, contra os povos originários, povos indígenas, porque uma vez que o Estado mesmo é o responsável pela fiscalização, e veja, Isaldir e Sérgio, que há um conjunto de normas de responsabilidade dos entes federativos, ou seja, de municípios, Estado e União, para frear essa ação de uso do agrotóxico em si, para que não extrapole aquele necessário para a contenção das pragas, tudo mais que a gente sabe, que isso é permitido. Ora, como crime, ainda não é permitido o excesso no uso da terra e como instrumentalização deliberadamente, como você diz, isso é crime, e é um crime que de alcance geral, que tem mais um elemento que se chama aumentativo de pena, e o que se vê, em certos casos, é uma conivência do poder público, uma vez que ele tem a responsabilidade de fiscalizar e não permitir esse uso, há uma conivência, o que aumenta a coragem, aqui nós estamos dizendo como daqueles que fazem do agronegócio uma atividade criminosa, avançando na obtenção, na restituição da propriedade, e também avançando sobre a própria vida das pessoas. Então, essas duas coisas que precisa agora, além da resistência desses povos, é que se tenha uma maior ação do poder público em relação à sua responsabilidade pela contenção dessas ações criminosas que está acontecendo por uma parte do agronegócio brasileiro. Bem, você colocou bem, fez um retrospecto aí, né, colocando essa questão realmente como até a própria Comissão Pastoral da Terra coloca, como luta mesmo, né? O histórico aí, ao longo aí do processo de ocupação, né, e da terra no Brasil, né, sempre foi feito através do conflito. Outra questão aqui também, só antes de passar para você aqui, Sérgio, deixa para ficar bem claro isso, né? Que no nosso debate aqui, a gente não está falando do uso agrícola regular do agrotóxico, né? Mas são ações deliberadas para ferir, para punir comunidades, né? E uma forma de terrorismo ambiental. Acho que essa é uma questão que também tem que deixar bem claro, né? Que obviamente deixa sequelas físicas nas pessoas, claro, e obviamente também sequelas psicológicas.
Talvez esse é um tema importante, o seguinte, a população deveria ter acesso a essas informações que a Comissão Pastoral da Terra propõe no seguinte sentido: ah, os ventos e os mananciais de água, eles não têm cerca. Então, quando você contamina um manancial, quando você contamina eh, o ar, isso não há cerca. Então, toda a população tem acesso. Então, por exemplo, às vezes você fizeram um ataque numa comunidade quilombola, só que eles não entendem que o vento vai levar para outras propriedades, que vai estar produzindo outras coisas e que vai chegar até a mesa da população. Então, é tão simples assim. Eu só gostaria de lembrar que em 2022 o Congresso Brasileiro liberou 150 novos tipos de agrotóxicos, com a desregulamentação da lei. Então, ficou mais ou menos uma farra, viu? Você comprar agrotóxico no Brasil. Mas, tem um lá que fala que tem descarte natural, tal, mas, no geral, eles não têm, inclusive, um tipo de prática que eles têm de ter educação para produzir e plantar com qualidade. Então, esses são problemas que, por exemplo, a luta ela é insólita, porque é um grupo minoritário na população e que tem feito um esforço para chegar em toda a sociedade. Isso tem que chegar. Eu lembro sempre de uma história de um plantador de mamão. Uma vez eu conversando com ele falou assim: não, eu planto mamão. Aí, quando dá mais ou menos 30 dias antes da produção, o preço está alto. Tem um veneno que eles jogam, né? Jogam e pronto, e colhem o mamão antes da hora. Se eu colhe o mamão antes da hora, isso vai para a mesa da pessoa. Como o tomate, como muitos dos produtos agrícolas, eles vêm até a mesa. E aí, por exemplo, fala, tal lugar, tal, mas a produção é desenfreada e não tem controle. Não tem controle. Quem controla os venenos que são distribuídos no Brasil? Quem educou esse pessoal para aplicação? Não existe isso. Então, essa contaminação é direta nos povos que estão lá, mas é contaminação também para a gente. E só lembrar que as fronteiras agrícolas, sempre no Brasil, é resultado ruim. Só para tipo de exemplo, a gente tinha uma obra muito clássica, que é a invasão dos laranjais nos Estados Unidos, que é Vinhas da Ira. Dizimou parte de uma população. E nós temos dizimado a população aqui há muito tempo. Exatamente, você lembrou bem aí, né, além das pessoas que estão no local, de produção, que são afetadas, né, principalmente pela disputa da terra e também pela disputa, que é um negócio altamente rentável, não só no Brasil como em outros lugares, né, e está na moda agora com essa história aí de Trump, de exportação e tal, então acaba justificando também o mau uso, né, como você bem colocou aí, Sérgio, desses venenos aí, né, que são utilizados no Brasil e que são proibidos em outros lugares. Então é uma questão realmente, é uma questão ecológica, é uma questão de segurança alimentar e como você bem disse aí, chega até a população que consome, né, esses produtos, mesmo não estando no local onde essa guerra está acontecendo. Pois bem, eu acho que nós cumprimos aqui o nosso propósito, né, de tratar essa questão do uso do veneno ou do agrotóxico como arma química, né, e também colocamos aqui como se dá essa condição, e principalmente nessas novas fronteiras agrícolas aí que vêm se constituindo no Brasil nos últimos anos, tratamos aqui de Amácuri e Matopiba, né, e também mostrando que existe um processo também de resistência, seja das populações locais, seja de entidades que apoiam, né, a resistência para que esse tipo de arma ou esse tipo de guerra, né, não seja feito contra, principalmente, a população aí, que são os mais vulneráveis, né? A gente pode estar sempre colocando essa questão, que acabam sofrendo
né, e não só com doenças, mas também com óbitos aí em torno dessa guerra química que vem sendo feita, principalmente nessas regiões de fronteiras mais recentes aí da fronteira agrícola no Brasil. Como o próprio Sérgio colocou aqui, né, é preciso que as pessoas tenham conhecimento disso, do que está acontecendo, né? É fundamental, então, que chegue a mais pessoas. Agradecer muito, então, aqui a parceria do Serginho, do Cipriano, que está sempre comigo aqui, e vamos, na próxima semana, ver se a gente consegue fazer mais um vídeo aqui. Obrigado a todos e todas. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada